Você já se perguntou o que acontece logo após a morte? Será que existe um processo que todos passamos nesse momento de transição? A morte é um dos grandes mistérios da existência humana. Mesmo sendo uma certeza para todos nós, o que acontece após a transição entre o mundo físico e o espiritual ainda desperta muita curiosidade, em alguns casos, medo. Segundo a doutrina espírita, essa passagem é um momento essencial para o espírito, e as primeiras 24 horas após a morte física carregam um significado profundo. Neste vídeo, vamos explorar cada etapa desse processo, de acordo com a visão espírita, para compreender melhor o que realmente ocorre nesse período. No espiritismo, acredita-se que o primeiro evento após a morte física é o desprendimento do corpo material. Esse processo simboliza a separação entre o corpo e o espírito, a verdadeira essência do ser humano, que agora se prepara para uma nova realidade no plano espiritual. No entanto, essa separação pode acontecer de maneiras diferentes, dependendo da evolução espiritual da pessoa e da maneira como ela viveu e deixou a vida terrena. Para os espíritos mais elevados e aqueles que já estavam menos apegados à vida material, esse desprendimento tende a ser mais rápido e menos doloroso. Por outro lado, aqueles com maior apego ao plano físico podem enfrentar maior dificuldade e confusão ao passar por essa transição. Em casos de mortes repentinas, como acidentes, o espírito pode levar algum tempo para entender que, de fato, se separou do corpo. Essa diferença de experiências mostra como o processo de desencarne é único e personalizado, e reflete o estado emocional e espiritual de cada indivíduo. Assim que o espírito consegue se desligar do corpo físico, ele começa a desenvolver percepções de sua nova condição. Esse momento é descrito como um pouco confuso e desorientador, especialmente porque o espírito ainda mantém uma ligação energética com o corpo e pode experimentar, por um breve período, algumas sensações físicas que o ligavam ao mundo terreno. Segundo o espiritismo, o espírito nesse estágio pode sentir emoções como medo, surpresa e até saudade, dependendo de seu nível de consciência e de sua preparação para o desencarne. Espíritos que já possuíam uma compreensão ou aceitação maior sobre a morte, por meio de reflexões e aprendizados espirituais, tendem a perceber sua nova condição com mais serenidade. Eles conseguem entender e aceitar o que está acontecendo, assim, se ajustam mais rapidamente ao plano espiritual. Em contrapartida, aqueles que desconheciam ou temiam a morte muitas vezes experimentam sentimentos de angústia, confusão, em alguns casos, uma sensação de que ainda estão vivos no plano físico. Essa etapa inicial é descrita como um período em que o espírito começa a se desvincular das impressões da vida material e a entender que uma nova realidade espiritual se apresenta. Um dos aspectos mais consoladores da doutrina espírita é a presença de guias ou mentores espirituais que auxiliam o espírito recém-desencarnado. Esses guias, muitas vezes familiares ou amigos de outras existências, acolhem o espírito, oferecendo apoio emocional e orientação nesse momento delicado de transição. Esse amparo é especialmente importante para espíritos que passaram por uma morte repentina ou violenta, pois eles podem estar em estado de choque ou desorientação. Esses guias ajudam o espírito a entender a nova realidade, explicam o que aconteceu e conduzem-no a regiões espirituais que correspondem ao seu nível de evolução e consciência. Essa assistência espiritual é vista como uma manifestação de amor e acolhimento, mostrando que o espírito não está sozinho ao passar por essa experiência. Saber que há espíritos amparadores prontos para nos ajudar em um momento de transição traz conforto e paz, tanto para quem desencarna quanto para os familiares que ficam. Esse ponto nos lembra da importância de viver em harmonia com os outros e de cultivar laços positivos que possam transcender a vida material. Na doutrina espírita, as primeiras 24 horas após a morte física são vistas como um período de grande reflexão e aprendizado para o espírito. Durante esse tempo, o espírito é levado a refletir sobre sua existência, suas escolhas, suas realizações e os laços que estabeleceu ao longo da vida. Esse processo de autorreflexão é essencial para que o espírito possa entender o significado de sua experiência terrena e comece a se preparar para a próxima etapa de sua jornada espiritual. É também um momento em que o espírito compreende que a vida física é temporária e que o crescimento espiritual é o verdadeiro propósito de sua existência. Esse período inicial, de acordo com o espiritismo, é um lembrete para todos nós da transitoriedade da vida terrena. Ao compreender e aceitar essa transição de forma serena,
o espírito pode se libertar mais rapidamente das angústias e das limitações físicas, dando início a uma nova etapa de evolução e aprendizado. A doutrina espírita nos ensina que a morte não é um fim absoluto, mas um processo contínuo de transformação, em que o espírito é acolhido e guiado. Essas primeiras 24 horas são um período em que cada espírito vivencia sua experiência de forma única, mas sempre com o apoio de guias espirituais e de um acolhimento amoroso. Compreender essa visão traz consolo e pode ajudar a encarar a morte não como algo assustador, mas como uma continuação da jornada da alma. Para você, como essa visão espírita da morte ressoa? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe suas reflexões e experiências. Não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre temas espirituais, mistérios do além e ensinamentos que podem nos ajudar a entender melhor nossa jornada aqui e além.